Olá pessoal, então, sou o Matheus Freire, faço parte do programa Residência Pedagógica do Instituto Federal do Piauí, em parceria com algumas escolas da cidade de Uruçuí, inclusive Cícero Coelho. Então, estamos aqui para dar continuidade às atividades do programa. Vou estar disponibilizando essa videoaula para vocês, onde iremos falar sobre o conteúdo Introdução à Ecologia. E dentro desse conteúdo vou estar trazendo aqui o conceito de ecologia, certo? E alguns conceitos importantes dentro da ecologia que são necessários que se conheça. A importância da ecologia, né? Eu vou tentar mostrando no decorrer dos slides que irei apresentar, né? Essa importância, evidenciando essa importância da ecologia, certo? Espero que aproveitem bastante e que possa oferecer aprendizado para vocês e contribuir com conhecimentos, certo? Agora, vou estar apresentando uns slides que preparei para facilitar mais o entendimento e para nos embasarmos melhor no conteúdo, certo? Então, pessoal, vamos lá. A nossa aula de hoje, né, introdução ao conteúdo de ecologia. Bom, para início, vamos trazer aqui a definição de ecologia. O que é ecologia? Bom, a palavra ecologia ela deriva de duas palavras gregas, oikos, que é casa, e logos, que é o estudo. No caso, o significado vai ser literalmente estudo da casa, certo? A palavra deriva de duas palavras, como já mencionei anteriormente, né, que é oikos e logos, e significa literalmente estudo da casa. Essa palavra ela foi usada pela primeira vez em 1870 pelo biólogo alemão Ernst Haeckel para designar o estudo das interações dos organismos entre si e com os demais componentes do ambiente. Então, no caso, basicamente, a ecologia vai ser isso, o estudo da casa. O estudo do habitat dos seres vivos, certo? E o estudo das relações desses seres vivos dentro desse habitat com outros seres vivos e com o próprio ambiente, certo? Bom, alguns conceitos que são importantes de se conhecer ao estudar ecologia. O indivíduo corresponde a cada ser vivo, membro de uma espécie, certo? Isso é a definição de indivíduo. A definição de espécie são agrupamentos de populações naturais que são capazes de se reproduzir, certo? Naturalmente, e são reprodutivamente isolados de outros grupos. Ou seja, só esses organismos eles vão se reproduzir uns com os outros. No caso, são isolados de outros grupos. Ele não se reproduz com outro grupo. Eles são isolados, certo? População, conjunto de organismos da mesma espécie que ocupam um determinado habitat num dado período de tempo. Comunidade, conjunto de populações de várias espécies que ocupam um habitat. Aqui temos uns esquemazinhos, certo? Mostrando o organismo, a população, comunidade, ecossistema e a biosfera, que é digamos que em um contexto geral, é a parte maior que é formada por todos esses organismos e essas relações nas quais eles estão, certo? É o componente geral, onde vai existir componentes bióticos e abióticos, certo? Bom, a ecologia, ela é um ramo da biologia que tem se destacado cada vez mais. Isso decorre do que podemos perceber ultimamente, né, de como as alterações dos organismos, na verdade as alterações ambientais, que são bem evidentes hoje, né? O meio ambiente ele tem sofrido muitas alterações e isso decorre da ação humana, certo? Em grande parte é decorrência da ação humana. E
a importância de estudar a ecologia é justamente porque pode-se evidenciar esses impactos causados pela ação humana no meio ambiente e buscar soluções e alternativas para reduzir ou tentar mudar esse panorama, certo? Diminuir esse impacto ou acabar com o impacto que as ações humanas provocam no meio ambiente, o que causa um grande desequilíbrio, né? Bom, o nível mais amplo estudado pela ecologia é a biosfera, como eu já falei antes, né, que no caso é o ponto máximo da ecologia, digamos assim, é o apanhado geral, certo? A biosfera, o contexto bem mais geral. E ainda sobre alguns conceitos importantes, temos o hábitat, que significa o espaço onde os seres vivos vivem e se desenvolvem. É um ambiente natural onde nasce e cresce qualquer ser organizado. O ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos, como organismos vivos, plantas, animais e micróbios, e os componentes abióticos, que são os elementos químicos e físicos, como o ar, a água, o solo e minerais. Aqui temos um esquemazinho, né, para melhor compreensão, mais uma vez, né, do que é a demonstração aqui do organismo e como ele se comporta como população, comunidade e o ecossistema. É o nível de organização em ecologia, certo? Ainda em ecologia, como eu já falei, se estuda especificamente a biosfera, mas também se estuda a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Bom, vamos ver que na biosfera, como ela é um contexto mais amplo no estudo de ecologia, na organização dos seres vivos, vamos ver que o que compõe ela são vários ecossistemas com os seres vivos e os seres não vivos, certo? Que formam esse ecossistema. E vamos entender também a importância de se estudar a biosfera, certo? Na verdade já foi até falado, né, que o estudo dos ecossistemas que compõem a biosfera da Terra é importante para conhecer e ter a dimensão do desequilíbrio que já existe, que está instalado devido às ações humanas, certo? E em buscar alternativas e soluções para isso. Bom, vamos ver também a importância da atmosfera, né? Vamos falar sobre o fenômeno denominado efeito estufa, vamos entender a importância da atmosfera para esse efeito estufa, certo? E temos também litosfera e hidrosfera. Bom, a biosfera, ela é definida como um ambiente que possui todas as formas de vida existentes no planeta Terra. A palavra tem origem do grego, né? Bios quer dizer vida, e esfera é igual a esfera. Então, biosfera, esfera da vida, em um contexto mais literal, bem simples. O Sol, ele é a principal fonte de energia para a sua existência. Temos também a atmosfera, que mais à frente vamos estudar, vamos ver um pouco mais sobre a atmosfera, né? E a importância que ela tem para a vida na Terra, certo? Bom, a atmos é o gás, no caso, camada ou esfera da Terra formada pelo ar. Então é toda a camada que envolve a Terra, que é dividida em outras camadas, certo? Vamos ver também essas camadas que fazem parte da atmosfera e que contém os gases aí que envolvem a Terra. Temos também a hidrosfera, que é a camada ou esfera da Terra formada pela água. A litosfera, que é a camada ou esfera da Terra formada pelas rochas e pelos solos. Aqui eu trouxe até um esquemazinho que dá para visualizar as camadas da litosfera, que formam a litosfera, certo? Bom, a atmosfera e o efeito estufa. A atmosfera ela pode ser dividida em
4 camadas, como eu já havia falado, né? Ela é constituída por outras 4 camadas. É uma camada que é constituída por mais 4 camadas, que é a forma. Bom, temos a estratosfera, a troposfera, a mesosfera e a termosfera. Vamos ver cada uma delas. A troposfera, ela é formada, ela é a camada mais próxima da superfície terrestre, certo? Apresenta a maior parte das moléculas de gases da atmosfera. A maior parte, não toda o gás que existe, certo? Mas é a maior parte deles. Bom, encontramos proporções aproximadamente de 78% de gás nitrogênio, que é o N2, 21% de gás oxigênio, que é o O2, 0,03% de gás carbônico, o CO2, e 0,3% de vapor de água. Além desses, existem outros gases que são bem importantes para o meio ambiente, porém quantidades são muito pequenas, mas apesar da quantidade pequena, eles são fundamentais. No caso do o óxido nitroso, que é o N2O, o dióxido de nitrogênio, o NO2, o ozônio, que é o O3, e o metano, que é o CH4. Bom, é na troposfera que ocorrem os principais fenômenos climáticos. Essa camada é caracterizada pela diminuição da temperatura em função da altitude. Acima da troposfera temos a estratosfera. A estratosfera é a camada rica em ozônio, que é o O3. Gás que se forma com a quebra de moléculas de gás oxigênio, o O2, pela energia radiante e posterior reorganização dos átomos em moléculas de O3. É o principal gás responsável pelo aumento da temperatura que se verifica nessa camada à medida que aumenta a altitude. O ozônio ele absorve a maior parte da radiação ultravioleta do Sol e é convertida em energia térmica, essa radiação ultravioleta aqui. A terceira camada da atmosfera é a mesosfera, certo? Temos troposfera, estratosfera, agora mesosfera, que é caracterizada pela diminuição da temperatura em função da altitude. E na quarta e última, temos a termosfera, onde há novamente a elevação da temperatura com o aumento da altitude. Vemos aí, né, que em decorrência da altitude, aumenta ou diminui, há uma oscilação da temperatura também, né? Diminuição e aumento da temperatura dependendo da altitude. E claro que isso também tem influência dos gases. A concentração de gases existente vai contribuir, influir de alguma forma para o aumento ou diminuição da temperatura, juntamente com a altitude, que é o fator principal. Bom, então há uma elevação da temperatura nessa camada, né, na termosfera, e isso se deve às poucas moléculas presentes que absorvem radiação solar de alta energia e convertendo também em energia térmica, mas devido a ter poucas moléculas vai haver um aumento da temperatura, uma elevação. Bom, aqui temos um esquemazinho, certo, onde mostra todas essas camadas e o registro das temperaturas. Podemos analisar a temperatura de acordo com as altitudes, certo? Basicamente um gráficozinho onde está mostrando as temperaturas e pode se contactar as temperaturas que temos em cada camada e no decorrer de que a temperatura vai se elevando. O efeito estufa. Bom, a atmosfera ela é fundamental para a biosfera,
pois além de conter gases essenciais, também funciona como um cobertor ou como uma estufa. Os principais componentes da atmosfera que contribuem para o efeito estufa são o gás carbônico, o gás metano e o vapor de água. Bem, vamos entender como funciona a partir desse gráficozinho aqui. Esse gráfico ele está representando aí o espectro da luz solar, certo? Os raios solares. Vai tá indicando aí os comprimentos de onda e os níveis de energia desses raios. De forma... Bom, apenas parte da radiação solar forma a luz que é visível aos nossos olhos, com comprimentos de onda correspondentes a 7 cores, que é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Bom, a radiação ultravioleta é a que promove o bronzeamento da nossa pele e, em excesso, causa o câncer, certo? Bom, quando falamos em efeito estufa, a radiação responsável pelo aquecimento é a infravermelha. Vamos ver como isso acontece. Bom, parte da radiação solar chega à atmosfera e volta para o espaço, refletida principalmente pelas nuvens, certo? Bom, a luz solar que atinge a superfície da Terra em grande parte é absorvida pelo solo, pela água e pelos seres vivos. E ao absorverem essa luz solar, elas vão novamente enviarem essa luz, certo? Absorvem e emitem novamente para a atmosfera, e em forma de radiação infravermelha. E a maior parte dessa radiação infravermelha é absorvida pelos gases do efeito estufa, né, que vimos que a atmosfera é constituída por vários gases, e esses gases são responsáveis pela absorção dessa radiação infravermelha que é emitida pelos os seres vivos e a água e o solo, certo? E assim impedindo que o calor ele se dissipe completamente e mantendo equilibrada ali a temperatura em torno da Terra, certo? Para evitar o resfriamento total. E sabendo da importância da atmosfera para o equilíbrio da Terra, pode-se supor que a modificação em sua composição pode afetar a vida no planeta, certo? Então, qualquer desequilíbrio nesse processo de absorção da luz ou na camada da atmosfera vai interferir diretamente na vida na Terra, porque pode provocar, por exemplo, se esses gases eles não conseguirem absorver essa radiação que é emitida e fazer com que essa radiação venha a se dissipar completamente, vai haver um resfriamento total da Terra, certo? E o excesso de absorção também pode causar elevação de temperaturas, o que causa o superaquecimento. Então, esse desequilíbrio, denominado de aquecimento global, é provocado pela a combustão ou a queima de combustíveis fósseis, que no caso gasolina e o óleo diesel são os principais aqui, né? Pode ocorrer um desequilíbrio aí devido a esse aquecimento global e acabar comprometendo a vida na Terra também, certo? Bom, os grandes padrões climáticos, eles estão relacionados a 2 fatores básicos, que é a variação de energia solar recebida pela Terra em função da latitude e movimentos de rotação e circunvolução da Terra. Aqui basicamente é o quê? É que a incidência dos raios solares na superfície da Terra são diferentes, certo? Em decorrência da latitude, ou seja, tem pontos da Terra que recebem uma incidência maior de luz solar, né? E outros pontos recebem uma incidência menor. E isso é um fator importante para a definição de um padrão climático. Ou seja, as temperaturas em determinados lugares e em determinados períodos não são as mesmas de outros, porque devido ao movimento da Terra e
essa latitude, a incidência dos raios solares não vai ser a mesma e não vai ser o tempo todo, vai haver uma variação, tanto em quantidade no sentido de latitude, certo? Não vai ser a mesma intensidade, por exemplo, na linha do Equador, a incidência dos raios solares é maior. Aí, em uma latitude acima, no caso podemos observar o sentido dos polos. Os polos recebem uma incidência menor dos raios solares. E isso influi para que o clima lá seja diferente do clima das áreas próximas à linha do Equador. E o movimento de rotação e de circunvolução da Terra também influenciam para que áreas recebam também essa luminosidade de uma forma variada. E isso define os padrões climáticos. No caso, o Sol é a fonte de calor e de energia luminosa para a Terra. Os raios solares, no entanto, eles não atingem a superfície da Terra em todos os pontos com a mesma intensidade, certo? Essas imagenzinhas estão mostrando basicamente aqui o que eu estava tentando dizer, que é a incidência dos raios na Terra, que variam de acordo com a altitude, certo? De 0 a 90 para o Polo Norte ou de 0 a 90 para o Polo Sul. Então, nos polos, podemos ver que a intensidade luminosa ela vai ser menor do que a incidência dos raios luminosos na parte central da Terra aqui. E devido ao movimento também da Terra, essa incidência vai variar de região para região. Não vai ser na mesma região, certo? E isso tudo contribui para a definição dos padrões climáticos. Aqui mais uma vez uma imagem ilustrando a incidência dos raios luminosos no globo terrestre, certo? É um esquemazinho básico. Movimentos de rotação e circunvolução da Terra. O eixo da Terra, no entanto, é inclinado e por isso ao longo do ano nem sempre a região na linha do Equador que recebe os raios solares perpendicularmente é a região da linha do Equador. Então, devido a esse movimento da Terra, vai haver uma variação. Nem sempre vai ser a linha do Equador que vai receber a maior incidência, certo? A incidência dos raios num ângulo de 90 graus, que é perpendicularmente, ou seja, incidência direta dos raios luminosos. Então, vai haver uma variação. Tanto no sentido da latitude, né? Devido à latitude que é diferente, né? No comprimento, na maior incidência dos raios e também o movimento da Terra. Aqui tem as imagens esquemáticas mostrando, certo? Isso que eu estava dizendo. Bom, o efeito da altitude no clima. Os grandes padrões climáticos eles sofrem alterações locais em função de outros fatores, como a altitude. No caso, a cada 200 metros de altitude, a temperatura cai aproximadamente 1 grau Celsius. E há modificação no regime das chuvas. Então, a altitude ela tem essa influência, certo, para as condições climáticas específicas de um local. O efeito dos climas no oceano. Outro fator de fundamental importância na manutenção do equilíbrio térmico na Terra são os oceanos. A energia solar que incide sobre os oceanos é parcialmente transformada em calor, que é refletido ou transmitido, principalmente por meio da turbulência gerada pelas ondas, para as camadas de água mais profundas, até cerca de 100 metros de profundidade. Então, vemos que além da incidência dos raios solares, existem outros fatores, como a altitude e as correntes marítimas chamadas, né, nos oceanos, que vão também influenciar para a diferenciação dos padrões climáticos. Vai haver aí umas diferenças nos climas, certo? São esses fatores. Aqui tem uma imagenzinha ilustrando nessas correntes marítimas, que influenciam também para a definição do clima, certo? Mais uma imagem. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês, para tentar passar
por meio desses slides nessa aula. Espero ter contribuído com o aprendizado e obrigado.